Irmãos e irmãs, vamos a uma reflexão, mais uma reflexão da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana neste domingo, 28 de junho de 2020, solenidade antecipada de São Pedro e São Paulo. Na Igreja Católica, antecipa-se para domingo a solenidade que seria na segunda-feira. Como domingo é o dia de preceito, é o dia de missa, em que a maioria dos católicos comparece, então antecipa-se a solenidade de São Pedro e São Paulo. É a 13ª semana do tempo comum. A primeira leitura nos traz os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. O Salmo é o 34, versículos do 2º ao 3º, do 4º ao 5º, do 6º ao 7º, 8º ao 9º. O refrão é o versículo 5º, de todos os temores o Senhor, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Romanos. Aliás, é a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Às vezes a gente confunde, é importante, porque são muitos textos. Às vezes, a gente que faz, por exemplo, digitação, a gente às vezes se perde, porque tem que ter um revisor. É importante a revisão do texto. Então, segunda leitura, vamos retificar. Então, é carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º e do 17 ao 18. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Essa reflexão, essa segunda reflexão que eu faço aqui, ela é baseada em vídeo do bispo Dom Paulo Jackson. Ele é do Nordeste e nos passa um belíssimo texto. Aliás, ele fez um vídeo e eu transcrevi alguma parte importante de suas palavras. A igreja hoje celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Na primeira leitura, se narra o martírio do primeiro apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e também se narra a prisão de Pedro. A igreja permanece em constante oração, pedindo pela libertação de Pedro. A segunda leitura é o famoso Testamento Espiritual de São Paulo. É uma carta pastoral escrita por um discípulo de Paulo que trata, no trecho deste dia, da iminência ou expectativa do martírio do apóstolo. Ele diz que está para ser oferecido em sacrifício, ou seja, uma linguagem nitidamente litúrgica do culto, do oferecimento de uma oferta sobre o altar. Paulo conclui dizendo que combateu o bom combate, completou a sua corrida e guardou a fé. É o testamento espiritual de São Paulo, mesmo sendo escrito por um discípulo seu vários anos depois. Há então duas grandes figuras da história da igreja. Paulo era um hebreu, filho de hebreus, como ele dizia, ou diz na carta aos Filipenses, da tribo de Benjamim, mas nasceu na cidade de Tarso, na diáspora, na região da Cilícia, na Ásia Menor. Ele teve a formação farisaica, aos pés de um mestre chamado Gamaliel. E, segundo ele mesmo diz, cresceu no judaísmo mais do que todos os outros jovens de sua idade. Em determinado momento, teve o encontro com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco e passa a pregar o evangelho da graça, da misericórdia e da liberdade. Ele se torna o grande missionário dos pagãos, dos gentios. E na sua atividade se podem perceber 4 grandes pontos de irradiação do Evangelho. Inicialmente, a Antioquia da Síria, depois a cidade de Corinto, na Acaia, Grécia, em seguida a cidade de Éfeso, capital da Ásia, na Ásia Menor, e finalmente a própria cidade de Roma. Nesses 4 grandes centros urbanos,
estabelece o seu projeto missionário. Era um grande intelectual. Além do aramaico e do hebraico, Paulo conhecia bem o grego e possivelmente conhecia o latim. Era cidadão romano e utilizou-se de toda a estrutura das estradas e do sistema de transportes do Império Romano para evangelizar todo o mundo ocidental conhecido. Olha que importante, hein? Ele aproveitou-se dessa estrutura do Império para evangelizar. Que coisa importante saber utilizar aquilo que está à disposição. Muitas vezes nós temos muitas possibilidades e não utilizamos. O capítulo 15 da carta aos Romanos diz que ele queria ir à Espanha e a patrística noticia que ele de fato foi e evangelizou essa região. Morreu no ano 64 da era cristã, na perseguição do imperador Nero em Roma, e lá está a Basílica de São Paulo fora dos muros, que marca esse momento do seu sepultamento. Paulo, então, é a representação da evangelização do mundo não hebreu. Pedro era de Betsaida, irmão de André, amigo de Tiago e João, filhos de Zebedeu, com os quais tinha uma espécie de cooperativa de pesca no Mar da Galileia. É no Novo Testamento uma personalidade riquíssima em fragilidades e fidelidades também. Pedro quase afunda no Mar da Galileia pela falta de fé. Quer afastar Jesus de sua missão, tentando impedi-lo de subir a Jerusalém, pois tinha uma compreensão equivocada do messianismo de Jesus. E no episódio do sofrimento e morte de Jesus, nega-o 3 vezes. Mesmo sendo aquele líder de Jesus, ele o nega 3 vezes. Ao mesmo tempo, no episódio do Evangelho de hoje, Pedro professa sua fé e o seu amor a Jesus Cristo. Ele recebe a graça do primado e se torna instrumento e sinal ministerial da unidade entre os discípulos e discípulas de Jesus. Ele é martirizado também no Império de Nero, entre os anos 64 e 65. Por isso, Pedro e Paulo tornaram-se colunas da igreja. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. A primeira parte é como as multidões o veem. Os discípulos respondem 4 coisas. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és como um dos profetas do Antigo Testamento. E outros ainda dizem que tu és João Batista. A resposta da multidão não é de todo equivocada, pois Jesus, de fato, era um profeta. Mas eles, o povo, os judeus, eles estão ainda muito longe de compreender a identidade profunda de Jesus, que não é somente um profeta, um homem de Deus, um homem bom, que prega coisas bonitas, faz milagres. É por isso que agora a pergunta é dirigida aos apóstolos. Jesus faz a segunda pergunta aos apóstolos e Pedro responde em nome deles, em nome da igreja. Pedro diz: tu és o Messias. Messias quer dizer o Cristo, o ungido, o consagrado. Mas essa resposta é incompleta, porque não responde à identidade profunda de Jesus. E Pedro continua então: tu és o Filho do Deus vivo. Essas duas respostas se complementam. No primeiro século, muitos rapazes apareceram dizendo que eram o Messias. Muitos se propuseram como o Messias. O problema não é saber que Jesus é o Messias, mas saber que tipo de Messias é Jesus. Ele é o Messias servo sofredor, é o Messias que morre na cruz, é o Messias Filho de Deus. Aqui está o ponto fundamental da resposta de Pedro em nome da igreja.
Mas bonito é perceber a reação de Jesus diante da resposta de Pedro. É preciso fazer distinção entre Simão, filho de Jonas, o nome do apóstolo, a identidade antropológica mais humana dele, e Pedro, que é o apelido dado por Jesus e representa, sobretudo, a função que ele exerce, do primado, de líder, de coordenador da comunidade, aquele que exerce o ministério da unidade. Jesus leva a reflexão para o nível antropológico mais profundo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ou seja, só é possível reintegrar a unidade profunda, a identidade profunda de Pedro, só é possível reintegrar a identidade profunda de Pedro, que nega e trai por causa dessa resposta de Jesus a ele. Então, Jesus leva a reflexão para o nível antropológico, para o nível da pessoa, na sua identidade mais profunda. É Simão, filho de Jonas, que também dará a sua resposta de amor. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta, então, as minhas ovelhas. Pedro recebe, então, de Jesus a missão do primado, a missão de ser sinal sacramental da unidade, exatamente por causa do seu amor e do nível mais profundo e antropológico de sua resposta. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre a profissão de fé de Pedro, que é a profissão de fé da igreja, é que Jesus edifica e estabelece a comunidade eclesial, a igreja. Como podemos praticar a palavra de Deus hoje? Primeiro, reze, reflita, amadureça, avalie a sua fidelidade, o seu amor para com Cristo, mesmo com fragilidades e pecados. A santidade, o ser santo, é fundamentalmente ser capaz de demonstrar a fidelidade e o amor. Segundo, a missionariedade. Pedro e Paulo foram grandes missionários do Evangelho. Amantes profundos da palavra de Deus, amaram Jesus com toda a intensidade do seu coração. Por isso, se tornaram grandes missionários da palavra. E terceiro, amadureça o seu amor pela igreja, especialmente pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que vem sendo vítima de tantas calúnias, até mesmo de dentro do próprio seio da Igreja Católica. Então, que haja o amor e a pertença à Igreja Católica e o amor pelo Papa Francisco, que, aliás, no sábado, 27 de junho de 2020, celebrou seu aniversário de ordenação episcopal. Que Pedro e Paulo sejam grandes instrumentos inspiradores para todos nós na nossa vivência do Evangelho. Deus vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus para todos vocês. Um bom domingo. Felicidades. El Shaddai, do hebraico para o português. Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. E Maranatá, do aramaico. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, esteja pronto. Peça perdão dos seus pecados, arrependa-se. E acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom. A graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.